Bem-vindo a todos para mais um momento, mais uma palestra que eu desejo que todos continuem assistindo, né, estes aprendizados através destas palestras para que as pessoas possam sempre aprender muito mais, sempre conhecendo sobre as plantas, sobre a nutrição e pensar um pensamento negativo, né? Quantas pessoas têm um pensamento negativo, né? Mas as pessoas precisam pensar positivo. Quantas conselhos e até palavras negativas, né? Como já tenho ouvido, né? Ah, eu estou velho, eu vou parar de ir a reuniões na casa de oração. Ah, eu estou velho, eu não vou mais fazer a minha oração ao Criador. Ah, eu estou velho, eu não tenho mais sonho a realizar, né? Quantas ideias e opiniões negativas, né? Ah, eu não aguento mais, eu tenho problema na coluna, eu tenho que parar de uma vez, eu tenho que deixar de trabalhar. Mas não é assim, né? O Criador, ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Ele conhece o nosso andar, o nosso pensar e o que está acontecendo dentro de nós, né? Aí eu vou ficar parado ou vou então arrumar um jeito, né, para mim não trabalhar mais. Sendo que o Criador trabalhou em 6 dias e no sétimo descansou, né? Eu quero pôr um óculos aqui para ler algumas coisas na tela do computador e falar alguns assuntos. E tem muitas pessoas que pensam negativo, né? Isso são coisas que o Criador conhece o que está dentro do nosso pensamento, né? Tem pessoas que falam, eu quero viver se drogando a vida inteira. O meu prazer é viver usando e sendo dependente químico, usando droga. Eu não quero saber de nada, não quero saber de aprender, não quero saber de estudar. Eu quero uma vida fácil, né? Isso daí tem muita gente que vive nesses pensamentos, né? Ah, para que estudar? Para que aprender? Para que varrer uma casa? Para que ir numa igreja? Para quê? Eu já tenho a idade elevada, eu não preciso ir em igreja nenhuma, eu não preciso ir em lugar nenhum, eu não preciso ficar tendo sonhos e querer fazer as coisas que eu penso. É claro, né? Coisa ruim a gente não pode querer fazer, né? Tem que procurar fazer as boas obras, as obras boas, né? E se alimentar bem e se cuidar bem, com certeza. Isso é importante, né? Cuidar do seu visual. Tem muita gente que ele nem, por exemplo, um jovem, uma pessoa mais novo, ele nem se cuida, nem faz a barba. Não é que ele quer
a barba grande? É que ele não quer se cuidar, né? Ele não tem, muitas vezes, ele não tem interesse nem de ter uma barba grande, mas é que ele não quer se cuidar, não quer se preocupar mais com o seu visual, né? Quanta gente que vive com o semblante caído, né? Não acredita mais que as coisas impossíveis é possível, sim, para o Criador, desde que cada um tenha boa vontade, né? Cada um tenha fé, coragem, né? Mas anda com o semblante caído, né? A vez passou um problema, a vez teve uma enfermidade e recuperou, mas ele ainda continua pensando que ele tem sequelas, pensando que ainda ele está doente. E às vezes, né? Às vezes acontece que a pessoa já saiu do problema de saúde, ele teve um problema de saúde, ele passou por alguma coisa, né? Sobre saúde, que é doença, né? Um vírus, uma bactéria, ele sarou, mas se perguntar para ele, ele diz: Ah, eu ainda estou com sequela, eu ainda não estou muito bom, mas a gente tem que levantar a cabeça e ter a nossa fé firme. Acreditar que nós podemos recuperar, pois o Criador, ele deixou o homem e a mulher e deixou também dentro do nosso organismo as células de defesa. Existem umas células de defesa que trabalham para recuperar a nossa saúde. Cada ser humano, em cada organismo, ele tem as células de defesa. Tem as bactérias ruins e tem as bactérias boas. As bactérias boas estão sempre combatendo para que as bactérias ruins ou malignas não venham tomar conta do nosso corpo, né? Por isso que tem que alimentar bem, por isso que tem que beber bastante água, por isso que tem que comer frutas que têm vitamina, a acerola que tem vitamina C, a laranja e outras frutas, tem várias frutas, né? A tangerina que eu sempre falo também. A vitamina C, ela ajuda também até na circulação do sangue, ajuda a imunidade. E as demais coisas, as próprias células, as próprias bactérias boas vão trabalhar para que as pessoas tenham saúde. Então, as pessoas, ele não é só o alimento, existem bactérias e glóbulos, né? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e várias células que trabalham para que a gente tenha saúde e a gente consiga viver, né? Viver com saúde, né? Somos renovados, como aquela história da águia, né? A águia, ela se renova, né? Chega um tempo que a águia, ela procura arrancar todas as suas penas e também até o bico, ela procura arrancar aquele bico já bem envelhecido e ela fica lá na montanha, né? As águias, ela não desce, ela fica nas montanhas. E ela arranca o bico, ela vai batendo o bico até arrancar o bico para que venha nascer um bico novo. E as penas também, ela
arranca todas as penas, depois ela vai se renovando para nascer as penas e o bico novo. E ela se renova. Então, assim também nós temos que ser renovados pela fé. E quando a gente acredita e tem fé, a gente tem que transmitir que a gente está bem e que o Criador está trabalhando também a nosso favor. Que o Criador está agindo na nossa vida. A gente não pode ficar somente com semblante caído e dizer não adianta, não tem jeito, para que viver, para que trabalhar, para que estudar, não adianta, eu nunca vou conseguir ser rico, ser milionário, eu nunca vou conseguir nada, nem que você ou qualquer pessoa não tenha chance de ser um milionário, de ser um rico, mas pelo menos um cidadão decente, um cidadão que vive aqui, desfruta daquilo que foi feito pelo Criador, que pelo menos viver, pelo menos alimentar, pelo menos estudar, ter conhecimento. Também trabalhar. Trabalhar não é tortura, né? Muitos pensam que trabalhar é tortura, né? Tem gente que, para ele, trabalhar ou estudar é tortura. Ah, eu não quero nem saber. Trabalhar? Não, não é comigo, não. Ah, vender também não, porque tem muitos que têm dó, né? Que vê as pessoas vendendo. Um vendedor aí tá vendendo queijo, sai aí vendendo queijo, por exemplo, ou vendendo alguma coisa que é alimentos naturais, né? Então as pessoas olham para ele e falam, coitado, né? Coitado, eu vou comprar porque ele é um coitado. Gente, não é coitado. Você está vendendo queijo, você está vendendo alface, você não é coitado. Porque as pessoas estão tendo dó daquela pessoa. Ah, mas o fulano, né? Tá vendendo pipoca, coitado, né? Não tem aonde cair morto, né? Mas não é assim, gente. O trabalho é bom. Quando a gente para, que a gente não caminha, mesmo aqueles que são aposentados, que não trabalham mais, se ele ficar parado, se ele não movimentar um pouquinho, ele vai começar a travar os nervos, o braço, o pé, né? Tudo começa a travar, então tem que movimentar sim. Se alguém é novo, tá vendendo alguma coisa, né? Ou biscoito, ou qualquer coisa, né? Vendendo mel, é que hoje as pessoas estão desconfiadas, né? Já eu tenho visto pessoas vendendo mel, mas muitas vezes a gente desconfia do mel porque tem muita gente que falsifica o mel, né? Mas o mel verdadeiro, ele é conhecido, né? E eu acredito que as pessoas têm que comprar. Se é um mel verdadeiro, a pessoa está vendendo, não tem nada demais você comprar um vidro de mel ou um litro de mel, né? São coisas que faz bem. Eu já falei sobre o vendedor de garapa, né? Em outra palestra, outro vídeo, né? Ele está vendendo, ele não é coitado. Vamos parar com esse negócio de coitado. Agora, se eu falar assim que coitado é o Satã, né? O Satã e os seus exércitos, os seus seguidores, aí eles são coitados, né? São coitados porque eles não fez nada. Satã e os seus, né? Os seus anjos,
Eles não fizeram nada. Quem fez tudo? É o Criador. O Criador, ele fez tudo. Tudo foi criado pelo Criador. Satã não fez nada. Satã não tem nada para dar para ninguém, a não ser vaidade, né? Luxúria, se apresentar bonito assim, mas só que ele não tem nada para dar. Mas o Criador já deixou tudo pronto e ele tem tudo para nos dar. Ele quer que nós desfrutemos de uma vida alegre, uma vida sem trauma, uma vida alegre, uma vida sem depressão. Então é isso aí. Eu quero também comentar um pouco sobre os efeitos colaterais de alguns medicamentos. Eu não sou contra o médico, eu não sou contra a nutricionista, né? O psiquiatra, eu não sou contra o terapeuta, né? O naturopata. Tudo isso é importante. Salvar vida é o importante. Salvar vida, tratar da saúde de nós mesmos, né? Tratar da saúde da família, preocupar com as pessoas para incentivar as pessoas a ter uma saúde melhor, uma alimentação melhor. Tudo isso é importante. E eu quero falar sobre alguns medicamentos que têm efeitos colaterais que estão na bula, né? Que muitas vezes as pessoas tomam remédio, mas não leem a bula, né? Então, o primeiro que tem efeitos colaterais, que é o omeprazol. O omeprazol, ele causa e ele tem efeitos colaterais, que é dor de cabeça, né? Diarreia, dor abdominal, náusea, gases, vômito, regurgitação, infecção do trato respiratório, tontura, erupção cutânea, fraqueza, dor nas costas, tosse, sonolência, insônia, aumento das enzimas do fígado, boca seca, dor ou fraqueza muscular, bolha vermelha na pele, distúrbio do paladar. Então, é o omeprazol, né? Esse é o que causa efeito. O efeito mais grave do omeprazol, né, que causa ele pode causar várias coisas, né? Anemia, osteoporose, demência, desmineralização, né? Desmineralização óssea, aumento da chance de fratura e demência, deficiência de vitamina B12. O uso prolongado do omeprazol pode aumentar o risco de fraturas e demência em pessoas de mais idades. Então é isso aí, né? Eu não estou aqui dizendo que contra a medicina. Eu estou apenas falando os efeitos colaterais, né? E se eu errei em alguma coisa, as pessoas podem escrever embaixo, né? O que eu tenho errado sobre esse assunto, né? Porque aqui o objetivo da gente é apenas explicar, né? Porque o omeprazol tem os efeitos colaterais, sim. Ele tem, sim,
E mas existem os tratamentos naturais, né? Que com certeza pode ajudar as pessoas, né? Existem tratamentos naturais. Quem usa o omeprazol, existe um tratamento que substitui, ou seja, que ajuda bastante, que é pessoas que têm gastrite, pessoas que têm úlcera gástrica, regurgitação, vários problemas no estômago. Tem um tratamento natural que é meia xícara de batata doce, lavada, descascada e crua em um copo de água, bater no liquidificador e vai ajudar, né, a pessoa que tem gastrite, a pessoa que tem úlcera no estômago, é meia xícara de batata doce crua em um copo de água, que vai combater gastrite, azia, refluxo, úlcera. Eu não estou falando aqui para as pessoas abandonar o tratamento médico. Eu estou falando aqui apenas os efeitos e as alternativas que pode ser usado, que vai ajudar, né? Eu já falei o que tinha que falar e outros que têm efeitos colaterais, por exemplo, a metimorfina, perturbação do trato gastrointestinal, anorexia, náusea. O metimorfina é um remédio para baixar a açúcar do sangue, né? Metimorfina pode trazer perturbação do trato gastrointestinal, anorexia, náusea, diarreia, desconforto abdominal. Ocorre entre 10% a 30% nos primeiros dias de tratamento. Eu não sei se é sempre, né? Aqui tá indicando isso daqui, né? Mas existem tratamentos para complementar. Por exemplo, a pessoa que toma medicamento para abaixar o açúcar do sangue, existe as alternativas para ajudar a melhorar, né? A controlar, com certeza, controlar o açúcar ou o diabetes, né? Existe, né? Por exemplo, a folha de mamão, o chá da folha de mamão, também não pode ser em excesso também. Se em excesso vai fazer mal. Tem que ter doses, tem que procurar um profissional que orienta, né? Por exemplo, a folha de manga, também ela baixa também a diabetes também. Baixa também. A folha de manga, ela baixa. A pata de vaca também abaixa a diabetes. O alecrim do campo, que é um alecrim que dá no meio dos pastos, né? Que hoje, né, os agricultores cortam tudo, né? As pessoas que têm gado, geralmente eles roçam e não deixam mais o alecrim crescer. O alecrim do campo abaixa também a diabetes, equilibra, né? Mas existem outros tratamentos, né? Por exemplo, meia xícara de cenoura, meio pepino, um pedaço de gengibre, né? E fazer um suco, né? Um copo de água e uma xícara de beterraba
Se não quiser põe a beterraba, só põe a cenoura, o pepino e o gengibre, né? Para abaixar a diabetes, são esses três aqui. Agora, se quiser, para a pressão tá alta, é uma xícara de beterraba cortado em um copo de água, bater no liquidificador e tomar vai abaixar a pressão. Agora, a cenoura e o pepino e o gengibre é para abaixar a diabetes que está alta, né? A pessoa tem aí 300, né? O pico de 300, 400, 500. Eu conversei com uma mulher, ela diz que o diabetes dela chegava a 400, 500. Mas como é que vai aguentar, né? Esse pico de diabetes de 400, 500, né? Mas a mulher, ela é muito forte, né? A pessoa forte consegue até superar, né? Mas não é aconselhável as pessoas deixar o diabetes a subir muito alto, né? Tem que usar alimentos que não contêm açúcar e que ajuda, né? Que ajuda a controlar, né, o açúcar no sangue. Por exemplo, a selga também pode usar a selga, meia xícara de pepino, uma colher de gengibre. Isso daí também vai ajudar a baixar também o açúcar no sangue, como a cebola também, meia cebola, meio copo de água, ou então 5 folhas de goiaba também, né? Pode fazer separado 5 folhas de goiaba e fazer o chá também, abaixa também, abaixa. Então, existem vários tratamentos naturais, né? Vários tratamentos. É claro, né, que tem pessoas que têm que tomar, porque o diabetes tipo 1, ele toma os medicamentos porque o pâncreas não funciona mais, então tem que tomar um medicamento. Mas para um equilíbrio, através da alimentação também vai ajudar, né? Para que as pessoas não sejam dependentes só de uma coisa. Tem que haver um balanço na alimentação, né? Naquilo que a pessoa ingere, né? Bebidas ou qualquer coisa, né? Tomar mais água, né? Então, os efeitos colaterais são esses daqui. Agora vamos ver o terceiro. Efeitos colaterais da grifagem. Vamos ver. Isso que eu estou falando não é coisa da minha ideia. As pessoas têm que ler a receita que vai falar sobre isso daí. Os efeitos que pode causar, né? Do grifagem é náusea, vômito, diarreia, desconforto gastrointestinal. Em caso raro, pode ocorrer reações alérgicas. Em casos raros, né? Então, as pessoas que tomam medicamento, inclusive muitos comprimidos, muitos medicamentos, o estômago também fica enjoado, né? Porque ele toma muito medicamento e aquilo causa uma enjoança no estômago da pessoa. Não é que a pessoa tem problema no estômago, é que a pessoa fica enjoada porque toma muito comprimido, muito remédio. Então, isso também gera tudo isso também, porque geralmente tem coisa que não pode tomar em jejum, né? Tem coisa que tem que, por exemplo, alimentar na hora do almoço ou comer alguma coisa para poder tomar um medicamento. Existe medicamento que não pode tomar em jejum, né? Que pode ficar com o estômago enjoativo, né? O estômago fica enjoado, né?
tanto tomar medicamento, né? Mas existe alternativa que pode ajudar a melhorar o estômago, né? E a gente sabe, né, que quando sobe a diabetes, as pessoas zanga também o estômago, né? Porque a diabetes, o açúcar sobe do sangue, as pessoas ficam com o estômago ruim mesmo. Isso daí acontece mesmo, isso é normal. Quando sobe muito, as pessoas vão ficar com o estômago ruim, não vão querer comer. Isso daí do excesso de açúcar, é açúcar no sangue, né? Então são os efeitos. O quarto, vamos ver o quarto. Diazepam. Será que o diazepam tem efeitos colaterais? Vamos ver. Diazepam é usado para tratar ansiedade, insônia, né? Convulsões, né? O efeito colaterais do diazepam, deixa eu ver aqui. O efeito colaterais do diazepam sonolência, cansaço, relaxamento muscular, dificuldade de andar. A pessoa fica com dificuldade de andar, talvez, né? Depende de cada pessoa, né? Tontura, confusão, depressão, mal-estar estomacal, secura na boca. É isso aí. Incontinência urinária. Então a gente sabe que esses remédios, eles não curam, eles apenas equilibram e controlam o problema, mas não é a solução para curar as pessoas, né? O diazepam, ele causa isso, pode ser sonolência, pode ser cansaço, pode ter dificuldade de andar, pode ter tontura. Então, esses remédios, muitas vezes, tem medicamento que as pessoas nem conseguem mais dirigir. Ele toma o medicamento e ele não pode mais dirigir, porque dá uma tontura, dá um mal-estar nele e ele não consegue nem entrar dentro do seu carro para dirigir, né? São efeitos colaterais. Então, devemos ter cuidado, sim, ter cuidado nas doses, né? Tem que ter cuidado em todos os sentidos, né? E também existe medicamento que dificulta as pessoas até falar, as pessoas ficam meio gago, né? Dá problema até na língua. Existem medicamentos que dá problema até na pessoa, que as pessoas não conseguem nem falar direito. Tem medicamentos assim. Então temos que não tomar medicamentos sem receita do médico, e tem que ser médico especialista, não pode ser qualquer médico, qualquer um aí que indica, até plantas medicinais, até chá. Não pode tomar qualquer chá assim sem saber, sem conhecer. Então é isso aí, é a verdade. A verdade dói, né? A gente falar a verdade ela dói, ela mexe com a pessoa, mas é a verdade, né? Agora o quinto, quais os efeitos colaterais do antibióticos? E a gente sabe que o antibiótico também pode fazer mal para as pessoas. Quando as pessoas tomam antibiótico no pronto-socorro, ou no hospital, ou hospitais, por exemplo, não pode tomar por muito tempo, né? Assim como o omeprazol, né? Tem gente tomando por aí
omeprazol anos e anos, mas não pode, o omeprazol não pode, nem o antibiótico. Vejamos, é um medicamento prescrito que ajuda a tratar infecção causado pelas bactérias, por exemplo, bactérias da gripe, né? De vários tipos de bactéria, né? Os efeitos colaterais do antibiótico são dor no estômago, náusea, vômito, é quase igual aos outros medicamentos. Cólicas, diarreia, fotossensibilidade, febre, descoloração dos dentes quando é criança, né? As crianças, ou seja, os mais novos, né? Reações no sangue, diminuições no número de glóbulos brancos, né? Quem toma antibiótico causa diminuições no glóbulos brancos, pode causar problemas cardíacos, tendinite e inflamação ou irritação dos tendões ou de um tendão, né, do braço, né? Então, os efeitos do antibiótico. Mas existe os antibióticos natural. O própolis é antibiótico natural. O mel é antibiótico natural. Mas existe outros não é medicamento. São suplementos que é antibiótico natural. Existem outros antibióticos natural. Para o bem da saúde das pessoas, que não precisa receita médica, são coisas naturais, né? Existe muito tratamento. Agora, a gente sabe que o tratamento para diabetes, a gente sabe que a folha de mamão, a folha de manga, a folha de pata de vaca e o melão de São Caetano também, ele é ótimo. Já foi feito pesquisa em laboratório e o melão de São Caetano, ele controla o diabetes, o extrato dele, né? Tem o extrato mesmo já pronto. Tem também em cápsula, existe em cápsula também, né? Não substitui tratamentos assim 100%, mas ele ajuda, né? Ele ajuda, porque não é só uma coisa. Tem que equilibrar a todas as coisas, equilibrar a emoção, calma, deixar o estresse, deixar várias coisas, né? Maus pensamentos, irritação, tem que deixar tudo. Tem que equilibrar com alimentação e tem que usar esses tratamento alternativo, como eu sempre estou repetindo, né? Então, nessa palestra, a gente tem que repetir para as pessoas saberem memorizar. Mas alguém pode falar assim: você está falando uma coisa que eu sei de tudo. Agora, não é só saber, tem que pôr em prática aquilo que é certo, aquilo que é bom, né? E outra, não é tomar, por exemplo, um chá sem saber as doses, né? Tudo tem que ter uma dose, nada de excesso, né? Porque existe chá que também ele dá efeitos colaterais, né? Se a gente usar em excesso, por exemplo, o alecrim, ele é bom. Ele ajuda na circulação, ele ajuda a melhorar a saúde. Só que se tomar em excesso, vai dar enjoo. Dá enjoo. O alecrim, se tomar em excesso demais, não é tomar uma xícara. Tomar em excesso dá enjoo, dá
até vômito, náusea, até dá. Por quê? Porque está tomando em excesso. Mas se tomar moderado, não dá enjoo de maneira nenhuma, né? Agora o quinto, efeito colaterais do paracetamol. E é o que a população muito procura, são esses medicamentos que é muito vendido, né? Alguns até saiu fora, né? Muitos saiu fora da farmácia, foram proibidos, mas muitos continuam sendo vendidos nas farmácias, né? Nos laboratórios, ainda continua sendo aceito. Efeitos colaterais do paracetamol. Vamos ver se é quase igual aos outros, né? Náusea, vômito, urticária. É indicado também para redução da febre, né? O paracetamol é indicado para redução da febre, né? Estudos apontam os analgésicos pode elevar a pressão, né? Diz que pode elevar a pressão, é o que está dizendo, né? As pesquisas. Estudos indicam que analgésicos ou analgésico pode elevar a pressão. É usado para aliviar dores, dependendo da dose dos analgésicos, doses elevadas podem levar a danos no fígado, insuficiência hepática. Existe tratamento naturais, por exemplo, o picão mesmo, o picão preto, ele ajuda a baixar a febre, né? Ou então o extrato, né? Já existe o extrato de picão preto, né? Já preparado. Ele protege o rim, ele não altera a pressão e ele abaixa a febre alta, né? A febre é um sinal de que as pessoas têm algum problema, né? Então, tendo um pouco de febre não é problema. O problema é a febre chegar a 40 graus ou mais. Eu não sei quanto pode chegar, mas que não pode ser muito alta. Então, o extrato de picão preto, ele age melhor, né, do que certos medicamentos. O extrato de picão preto protege também o fígado e é bom para várias coisas também. Ele não é só bom para um só objetivo, ele melhora mesmo. A diferença do remédio que as pessoas tomam é que o remédio ele atua só numa coisa. Já as plantas medicinais, ela atua em vários sintomas, né? Enquanto o remédio atua mais numa posição só, né? Num lado só. Já os medicamentos de plantas e ervas, ela vai atuar em vários lugares, em vários órgãos, né, do corpo, né? Então está aí, né? Então existe sim efeitos colaterais, existe muito efeito colaterais. Mas eu quero falar também sobre pessoas que muitas vezes têm problemas que o intestino não funciona direito, né? Ou seja, o intestino, constipação. Se chama constipação e pode ser tratado regularmente com laxantes naturais, né? Então,
o nosso organismo tem uma incrível capacidade natural para limpar e se desintoxicar por conta própria. Só precisamos fornecer os nutrientes corretos e fluidos hidratantes para que ele resolva, né? Por outro lado, a baixa ingestão de água e de nutrientes pode levar ao acúmulo de toxina em nosso trato digestivo, que é o intestino, né? Deixando-o mais ressecado, diminuindo a capacidade de desintoxicação do fígado e do rim, né? Quando isso ocorre, o melhor para aliviar a constipação é fazer mudança de longo prazo na sua dieta e absorver quais são os melhores laxantes naturais para o seu caso. O corpo só pode realmente se desintoxicar quando começamos a fornecer que ele realmente precisa para funcionar corretamente. Então é isso aí, né? Quanta gente sofre de problema, né? Como há diferenças, tipos de laxantes funciona, né? Então, são muitos os laxantes naturais, né? E a gente não vai falar tudo tintim por tintim ou i por i, né? Ou do A até o Z não vai ser possível a gente poder falar tudo, né? Não vai ser possível, não tem como falar. Então, há sim um meio de se tratar, né, da saúde, né? Alimentos fibrosos, né? Os alimentos fibrosos agem no intestino grosso e também no delgado e leva de 12 a 72 horas para se tornarem eficazes. Vegetais como o brócolis, espinafre fazem parte deste grupo, né? Agentes hidratantes. Certos ingredientes naturais, como o sal de Epsom, né? Sulfato de magnésio, leite de magnésio, hidrata o intestino, para que eles concentrem mais água e mantenham as fezes mais suaves, né? Então isso é bom, o magnésio, ele é muito bom, leite de magnésio, né? Estimulante. Os estimulantes, também chamados de alimento irritante, eles causam uma onda de contração no cólon, o que impulsiona a passagem das fezes. O aloe vera e o óleo de rícino são alguns dos exemplos desta classe de laxantes naturais. E os lubrificantes que tornam a fezes escorregadia suficiente para se mover de forma fácil, né? O aloe vera ou babosa, né? É um laxante, né? Ele é um laxante natural, né? A babosa é um dos laxantes naturais mais antigos e bem pesquisado que existe. Ela possui substância como enzimas, vitaminas, minerais, eletrolitos, né? Que ajuda a curar o intestino e atua como um laxante pelo aumento do teor de água no intestino. Sua ingestão continua naturalmente a secreção de muco e aumenta as contrações que quebram os alimentos no intestino. A planta também tem componentes anti-inflamatórios que reduzem o inchaço e melhora a função do organismo digestivos.
A babosa também ajuda a normalizar a acidez do intestino, o que diminui a formação de levedura e estimula o crescimento de bactérias digestivas benéficas. Por exemplo, a semente de chia, né? A semente de chia também é bom. A semente de chia, quando combinada com líquido, forma uma substância gelatinosa que se move facilmente, melhorando o intestino. As sementes também são uma ótima maneira de aumentar a quantidade de fibra na dieta. Ao serem ingeridas, as sementes incham e se expandem no trato digestivo, né? Aumentando a absorção de água. Por isso, elas são melhores para a constipação quando ingerida com líquido. Então, esse é o laxante natural, né? A linhaça também, né? A linhaça também, ele é um laxante natural, né? Por ser uma excelente fonte de fibra, a linhaça ajuda a tratar a constipação e a diarreia. Basta lembrar que sempre que você comer uma quantidade de fibra, você também precisa tomar bastante água, porque muitas fibras sem líquidos, para hidratá-las, pode realmente fazer efeito contrário e causar mais ressecamento, inchaço, gases, dores. Então, não adianta as pessoas comer coisas que têm fibra e não beber bastante água. A fibra sem água não resolve nada, né? Então tenta, por exemplo, a pimenta, a caiena, a gengibre, açafrão. É tudo que ajuda melhorar o trânsito intestinal. Eles ajudam. Estas especiarias ajudam na digestão e agem como laxantes naturais, porque estimula o trato digestivo, aumenta o fluxo de produção de enzimas e sucos gástricos e aumenta a desintoxicação do fígado. O chá de gengibre fresco, né? O chá de gengibre também é considerado uma das melhores bebidas para manter a digestão regular. Então, isso daí é muito importante a gente, né, comentar, a gente precisa comentar que as pessoas têm que comer fibra, né? O que a gente precisa para o melhor funcionamento do intestino são as fibras, né? As fibras que quando esses produtos industrializados, como por exemplo o arroz, né? O arroz, eles tiram aquela fibra e o arroz ele fica branquinho. Só que aquela fibra lá é bom para o intestino, a fibra do arroz. Mas quando o arroz ele é vendido, ele é industrializado, eles tiram a fibra do arroz. E o arroz fica branco. Então aquela fibra que era para deixar no arroz, eles passam na máquina e tira. E é a fibra que ajuda a melhorar o trânsito intestinal. Por isso que muitas pessoas, muita gente tem problema no funcionamento do intestino. E o intestino tem que funcionar. Se não funcionar, qualquer pessoa fica doente, né? Agora, existe os laxantes que também não pode abusar, né? O óleo de rícino, que é de mamona, né? Mamona, né? O óleo de rícino, ele é um laxante, mas as pessoas que tomar
o óleo de rícino, não pode trabalhar. Se estiver pronto para ir trabalhar na fábrica, na indústria, na empresa, não tome o óleo de rícino. Porque se tomar o óleo de rícino, que é o óleo de mamona, aí não vai poder trabalhar na empresa, na firma, ou aonde for, não vai poder. Porque tem que tomar também de pouco, não pode tomar em excesso, né? Tomar demais vai dar problema. O óleo de rícino é o melhor laxante natural para constipação em adultos e crianças. Apenas uma colher de sopa deste óleo misturado com leite morno ou uma colher de mel é suficiente para obter resultado. O melhor é tomá-lo à noite ou logo pela manhã. Caso não haja alívio na primeira dose, indica-se tomar a segunda não antes de 6 horas da tarde. Mas, como é indicado, né, uma colher de sopa. Eu já, na minha opinião, não precisa tomar uma colher de sopa. Não precisa, porque o óleo de rícino, ele tem uma ação mais rápida, né? É uma colher de chá. Tomando uma colher de chá, né? De manhã, toma uma. Se não resolver, toma no outro dia. Porque se tomar muito, ele é um laxante que age mesmo. Então, seria bom uma colher, né? É de chá, em vez de ser uma colher de sopa, né? Uma colher de chá já é o ideal, né? Embora que não vai agir tão rápido, mas também é muito em excesso também não é bom. O azeite também. O azeite de oliva ajuda a melhorar o sistema digestivo e a evacuação, né? Mistura-o com suco de limão e toma pelo menos uma vez por semana para manter a regularidade. Também é ideal. Pode fazer isso, né? Pode fazer isso, misturar o óleo de azeite com suco de limão e tomar pelo menos uma vez por semana para manter, né, a regularidade, né, do intestino, né? O azeite também age como laxante. Se tomado regularmente, não só alivia a constipação, mas impede de recorrer, né? Então está aí, né? É bom mesmo, né? O melaço. O melaço também contém todos os minerais que são removidos da cana-de-açúcar. Durante o refinamento para a produção de açúcar, é feito o melaço e ele tem inclusive magnésio, né? Que é usado por médicos, né, como laxante para tratar a constipação, né, ocasional. Então, o melaço também ajuda também, né? O melaço também, ele é importante também para normalizar, é o melaço mesmo, não é a garapa, né? A garapa é mais fraco, agora este é o melaço mesmo, né? E falando em garapa, a garapa é bom para levantar as plaquetas, né? Que tem as plaquetas baixas, é só tomar a garapa, né? Também não pode ficar tomando muito em excesso também, né? Então, dessa forma, sempre que sentir necessidade de tomar um laxante, tome uma colher de chá de melaço. É uma colher de chá, não é para tomar muito. Melaço, hein? O melaço se vende também. As pessoas podem comprar, né?
pode comprar um melaço, né? Compra e usa, né? Fruta cítrica, como limões, ou limão, laranja, laranja-lima, né? Essas frutas ácidas também têm grande poder de desintoxicação, né? Inclusive a laranja, a gente tem que comer os gomos, né? Não é jogar os gomos, tem que comer, engolir, mastigar bem, que é bom, né? Para a flora intestinal. Então está aí, né? Vegetais crus também ajuda. Tem muitos vegetais crus que ajuda também, né? A cenoura, a cebola, o alho, né? Mas nem todos gostam de comer vegetais crus. Eu mesmo gosto de comer as coisas cru, que é muito bom, né? É muito importante. Então está aí, né? As nossas dicas, né? Que são muito importantes. As coisas naturais evitam, com certeza, o problemas, efeitos colaterais, por exemplo. Os alimentos naturais não dão efeitos colaterais. Alguns chá, mas o chá, se tomando moderado, por exemplo, o chá da folha de mamão, ele tem alguma toxicidade, mas se tomar uma xícara, duas, né, o chá da folha de mamão, não vai dar toxicidade nas pessoas. Em excesso, não pode. Mas ele é bom, com certeza, né? Ele é bom para quem, por exemplo, passou pela dengue, está com as plaquetas baixas, é tomar o chá da folha de mamão. É tomar. Não é ficar tomando de garrafada, não. Não é assim, não. É tomar duas, três xícaras, até quatro quando precisa, mas não ficar exagerando. O chá da folha de mamão, você tomando moderado, não tem problema. Agora, se tomar em excesso, vai dar problema também. Vai dar problema, o estômago vai ficar enjoado, assim por diante. Tem que ser usar as coisas moderados e sempre em dose e saber o que está tomando, né? Não é tomar um chá e não sabe para que serve o chá. Então tem que tomar cuidado, né? Então, até a próxima, se o Criador permitir.